Glória a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Eu quero trazer nessa noite uma palavra da parte do Senhor, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir a parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero antes fazer uma oração para que o Espírito de Deus abra o meu e o seu entendimento para degustarmos esta palavra. Paizinho querido, Tu és maravilhoso. E aqui está, Senhor, uma palavra que eu sei que ela nasceu na sala do trono. Pai, eu peço que o Senhor fale ao meu coração e fale ao coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus. Prometemos te dar a honra e a glória no poderoso nome de Jesus. Eu quero trazer como tema a maior conquista humana: fazer e estar no centro da vontade de Deus. Você está convidado a compartilhar essa mensagem. Você pode agora convidar os seus amigos e dizer para eles que eles receberão da parte do Senhor uma palavra especial ao coração. Nós não ganhamos nada quando você compartilha com centenas e centenas de pessoas, mas as pessoas vão ganhar bastante. Quando eu digo não ganhamos nada, eu estou falando no sentido não vamos ganhar um centavo com isso, mas eu tenho certeza que você ganhará, sim, uma mensagem que vai satisfazer a necessidade do seu coração. Pensamos, qual a maior conquista humana? E para grandes palestras, para grandes auditórios, são convidados grandes palestrantes e todos eles levam no currículo o sucesso. Trazem no seu currículo o sucesso financeiro, o sucesso como escritor, e eles fazem longas e lindas palestras falando das grandes conquistas humanas. A conquista na área tecnológica, a conquista da área empresarial e por aí vai. Mas qual é mesmo a maior conquista humana? Seria a conquista financeira? Seria alguém que começou do zero e se tornou um milionário? Quantas histórias de pessoas bem-sucedidas? Essa semana nós ficamos sem um grande empresário. E a história dele começa no interior da Paraíba. E aquele homem partiu e deixou um legado fantástico. Um empresário, vamos dizer assim, singular. Mas qual é mesmo a maior conquista humana? E eu afirmo a você nessa noite, que a maior conquista não é a financeira. A maior conquista nem é a familiar. A maior conquista é fazer a vontade de Deus. Ah, como isso é importante. Sabe por quê? Porque quando fazemos a vontade de Deus, nós levaremos este legado para a eternidade. Você e qualquer ser humano que exista não levará o seu legado financeiro para a eternidade. Ainda que aprendamos todas as ciências, sejamos experts nas melhores ciências, mas não levaremos para a eternidade
este legado. Ainda que sejamos qualquer outro referencial na sociedade, esse referencial não será levado para a eternidade. Nós estamos na época do vírus e, com certeza, a equipe médica, o laboratório, que vai trazer, em primeiro momento, o mais rápido possível a vacina, vai ganhar nome, vai estar nas melhores revistas científicas do planeta. Mas esse legado, essa equipe médica, esse laboratório, não levará para a eternidade. O legado que levaremos para a eternidade fizemos a vontade de Deus? Estávamos no centro da vontade de Deus? Primeiro, o que é vontade? Vontade significa querer, capacidade para fazer ou deixar de fazer. Vontade significa desejo, vontade significa propósito. Então, vontade de Deus diz respeito ao desejo de Deus, o seu querer, o seu fazer ou deixar de fazer, o seu propósito. Qual é o ser humano que não deseja estar no centro da vontade de Deus? Quem é o ser humano que não quer fazer a vontade de Deus? Quem não quer ser elogiado por Deus como Jó foi? Quando Deus elogiou Jó, ele estava dizendo em outras palavras: aí está um homem que faz a minha vontade. Mas a verdade é que nem todos nós vivemos como Deus deseja. Aquela famosa frase do interior: fulano, como você está? Eu estou como Deus quer. Nem sempre isso é verdade. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e ela diz: eu estou como Deus quer. E ela fala isso só como uma expressão cotidiana do interior. E aí nós encontramos na Bíblia muitas pessoas que viveram conforme a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele em um de seus discursos, ele afirma que o próprio Deus falou sobre o chamado. Lindo saber disso. O Senhor mesmo diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, o homem que fará toda a minha vontade. Qual de nós não gostaria de levar esse legado para a eternidade? Em saber que Deus o chamou e essa pessoa é a pessoa segundo o coração de Deus e que ela fará toda a vontade de Deus. Pois Davi foi um tipo deste. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E aí você pergunta: como Davi, um guerreiro sangrento, matou milhares? Como Davi, um homem que fez coisas erradas? Como Davi foi elogiado por Deus, o homem que Deus dizia que ele fazia a sua vontade? Sabe, a primeira característica em Davi e que nós aprendemos para fazer e estar no centro da vontade de Deus, aprendemos com o coração de Davi. Davi tinha um coração que satisfazia a vontade de Deus. Ele foi escolhido rei de Israel por causa do seu coração. Olha o que está escrito: porém, o Senhor disse ao profeta Samuel: não observes para a aparência e nem para a grandeza da estatura dos filhos de Jessé, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Este episódio aconteceu quando o profeta Samuel, ele foi ungir um rei para substituir ou para suceder o rei Saul. E ele foi à casa de um homem chamado Jessé.
Jessé tinha 8 filhos. E o 8º filho não estava na casa, estava no campo. E quando Samuel viu o primeiro filho, aquele jovem alto, bonito, de boa aparência, ele pensou: é este aqui o homem que Deus vai ungir para suceder Saul. E o Senhor disse: não, não será este. Quando Samuel olhou para o segundo filho de Jessé, ele pensou: esse aqui é o homem. E o Senhor disse: olha, profeta Samuel, eu não vejo como vocês veem. Vocês olham para a aparência. Vocês olham para o aspecto físico da pessoa. Eu olho para o coração. Essa característica colocou Davi no centro da vontade de Deus. Davi tinha um coração que era um coração que facilmente se arrependia. Davi tinha um coração que quando ele pecava, ele chegava para o Senhor arrependido. Davi tinha um coração humilde. E Deus viu na humildade do coração daquele jovem um homem que estava disposto a recomeçar quando pecasse. Sabe, quando você faz a vontade de Deus, quando você tem um coração disposto a recomeçar. Quando o seu coração está disposto a recomeçar, você é a pessoa que está no centro da vontade de Deus. Como nós gostaríamos de ouvir o brado: meu filho, você faz a minha vontade. Como nós gostaríamos de ouvir aquela voz que falou a João Batista quando ele batizou Jesus. Quando João Batista batizou Jesus, a voz bradou e disse: este é meu filho amado, nele está o meu prazer. Como a gente gostaria de ouvir. Mas deixa eu te falar essa noite. Deus fala bradamente, em viva voz, quando você tem um coração disposto a recomeçar. A brandura do teu coração, a humildade do teu coração, já faz com que Deus diga: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada. Davi foi escolhido não por causa da estatura, não por causa da sua capacidade, não. Ele foi escolhido primeiramente porque tinha um coração humilde e disposto a recomeçar. Eu pergunto a você nessa noite: você tem um coração disposto a recomeçar? Como é o teu coração? Só você sabe responder. A segunda característica de Davi para fazer a vontade de Deus e para ser chamado homem segundo o coração de Deus, porque essa foi a sua maior conquista. Davi não levou para a eternidade os tesouros que ele havia guardado como conquista de suas guerras. Não. Ele levou um grande legado. Ele foi um homem que estava no centro da vontade de Deus. Quando a gente entende esse negócio, aí você desapega a tanta coisa. Quando você entende que está no centro da vontade de Deus, muda tudo. Porque o seu foco passa a ser a vontade de Deus. O salmista Davi, porque ele se tornou também um salmista, ele diz o seguinte, que a integridade do seu coração, ela atraiu a Deus para ele. Sabe, integridade não é perfeição. A perfeição nós só teremos na eternidade. Integridade é desejo e esforço para se tornar melhor que ontem. Quando eu desejo hoje ser melhor que ontem, eu estou expressando a integridade. Integridade é não se conformar, é não se adequar ao erro.
Pastor, e Davi errou? Errou. Davi cometeu erros grosseiros. Davi atraiu a ira de Deus, quando algumas vezes ele errou. Mas ele estava sempre disposto a melhorar. No dia seguinte ele dizia, eu quero ser melhor que ontem. Eu quero ser mais íntegro hoje. Deus viu em Davi um homem que desejava melhorar. Isso é integridade. Quando eu desejo e eu decido melhorar no meu caráter, eu estou no centro da vontade de Deus. É uma outra característica. Quando você deseja e decide melhorar, você está no centro da vontade de Deus. Não precisa Deus se revelar numa nuvem, no sol. Não. A palavra de Deus revela como eu e você podemos estar no centro da vontade de Deus. Aprendemos com Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem o qual Deus disse, esse aí fará a minha vontade. Ele foi perseverante na fé. Olha o que ele diz no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência significa ser perseverante. Nossa fé não deve ser como fogo em palha seca. Há pessoas que têm uma fé efervescente quando vão a um congresso. Quando vão ao encontro, um retiro, aí elas saem com uma fé efervescente. Uma fé, pegando fogo, vamos dizer assim. Mas logo em seguida, uma semana depois, elas estão frias. Elas perderam a paciência com a fé. Agora, olha como aprendemos que quando nós perseveramos na fé, nós estamos no centro da vontade de Deus. E aprendemos com Davi, ele diz, eu esperei no Senhor. Aprendemos com a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, lá está escrito que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o segredo da expansão. Olha o segredo do sucesso da igreja em Atos dos Apóstolos. Como aquela igreja, formada por milhares de pessoas, estava no centro da vontade de Deus. Simples. Eles perseveravam na palavra. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam nas orações. Você está no centro da vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Talvez você diga, pastor, fazer a vontade de Deus significa arrumar as malas e ir pregar o evangelho na África. Não! Fazer a vontade de Deus significa ser íntegro, perseverar. Pastor, mas eu quero fazer as malas e ser missionário na África. Eu estarei fazendo a vontade de Deus? Sim. Claro que sim. Mas a vontade de Deus não se resume a arrumar as malas. Paulo, o apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, ele diz assim, perseverai em oração, velando nela, com ações de graças. Ele fala isso no capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração. Perseverar significa manter-se firme. Não é somente aquela oração, como nós estamos fazendo, como a igreja no Brasil e no mundo está fazendo diante dessa pandemia, orando intensamente. Mas a oração deve ser perseverante. Acaba a pandemia, a oração continua. Acaba a pandemia, os joelhos estão curvados diante do Senhor. Perseverar em oração significa que eu e você estamos no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo também recomendou para as viúvas e para as mulheres aflitas que
esperem em Deus e perseverem todo dia em oração. Aleluia. O Senhor é bom. E Apocalipse? Quando Jesus mandou que João escrevesse as 7 cartas que ele ia ditar. E olha o elogio de Jesus em Apocalipse. Ele elogiou as igrejas que perseveraram. Ele disse para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Quando Jesus disse para a igreja de Éfeso que conhecia as suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança, ele estava dizendo: eu observo vocês, eu acompanho vocês, e eu conheço a perseverança de vocês. Para a igreja de Tiatira, ele disse: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o serviço, a fé e a tua perseverança. Que coisa linda! Mais uma vez, o Senhor elogiando a igreja por causa da sua perseverança. Ei, o Senhor observa, Ele conhece a tua perseverança. E conhecer aqui não tem o intuito de julgar, mas tem o intuito de te abençoar. Isso aqui é elogio. A igreja de Filadélfia, o Senhor também elogia. Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: tu guardaste a palavra da minha perseverança. Como perseverar é uma virtude ao qual Jesus Cristo observa. Por que o Senhor valoriza tanto a perseverança? Porque é fácil começar, mas é desafiante continuar. E o Senhor gosta do desafio da continuidade. Ei, você que abandonou a fé, você que esqueceu a fé, você que esfriou na fé, o Senhor te convida a perseverar, a voltar à fé e a ser perseverante. Você quer estar no centro da vontade de Deus? Se você quer estar no centro da vontade de Deus, então seja perseverante. Eu peço que você diga comigo: perseverante. Seja perseverante. Aprendendo ainda mais algumas coisas com Davi, no que diz respeito à vontade de Deus. Davi trouxe à memória os feitos do Senhor. Olha o que ele diz no Salmos 40, versículo 5. Muitas são, Senhor, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Olha o que Davi estava fazendo, trazendo a lembrança, trazendo à memória os feitos do Senhor. Quer estar no centro da vontade de Deus? Traga a lembrança que o Senhor tem feito na sua vida. Não ocupe sua mente com tragédias. Se você gasta o dia todo falando de tragédias, como você vai trazer à memória os feitos do Senhor? O que tem ocupado sua mente? Eu passo o dia na televisão. Se você passa o dia na televisão, você não vai trazer à memória os feitos do Senhor. Porque a televisão não vai trazer nenhum feito do Senhor. A televisão vai trazer simplesmente
as tragédias, os crimes, as catástrofes, os terremotos, as mortes, as derrotas. Ah, se Davi vivesse hoje, eu tenho certeza que ele teria o seu horário específico para assistir televisão. Traga à memória os feitos do Senhor. Não ocupe sua mente com medo. Quanta gente vivendo medo, a mente ocupada com medo. Sabe por quê que a mente está ocupada com medo? Porque não está trazendo à memória os feitos do Senhor. Não ocupe sua mente com a incerteza do amanhã. Quem pode prever o amanhã? Eu estou aqui nesse auditório lindo, e lembrando que há mais de um mês, a última mensagem que eu preguei aqui no domingo, para um auditório que tinha umas 300 pessoas por aí, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por mais de 40 minutos, eu preguei essa mensagem no auditório. E já faz mais de mês, nós não podemos nos reunir, não podemos estar juntos. Quem sabe o amanhã? Ah, se naquela noite a gente souber, nós iríamos passar por essa longa quarentena. Ah, naquela noite a gente teria feito um jantar especial. Naquela noite a gente teria terminado o culto meia-noite. Nós teríamos ficado aqui em comunhão, louvando, adorando o Senhor, partindo pão, fazendo churrasco. Ah, talvez nós teríamos virado a noite inteira, porque nós diríamos, gente, esse aqui, por enquanto, por alguns meses ou por algumas semanas, será o nosso último culto. Então nós não temos pressa de terminar. Mas a nós humanos, não foi revelado o amanhã. Então eu não devo ocupar a minha mente com as incertezas do amanhã. Davi não ocupava a sua mente com as incertezas do amanhã. E ele vivia em épocas de guerras. Quantas guerras? Quantas batalhas? Mas não ocupava a sua mente com a incerteza do amanhã. Ei, meu amado, o amanhã pertence a Deus. Não tenha medo do amanhã. Ah, eu não sei se eu vou morrer disso, de doença A, doença B, doença C. Ei, ocupe a sua mente com os feitos do Senhor, com aquilo que Deus tem feito, o que Ele já fez na sua vida, o que Ele tem feito na sua casa, na sua igreja, no planeta, no Brasil. Traga à memória os feitos do Senhor. Sabe, Jeremias diz uma frase, e ele disse em meio ao caos. Ele falou isso no livro de Lamentações. Ele diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ah, você poderia dizer, pastor, para Jeremias foi fácil, ele estava em Anatote. Não, ele não estava na sua juventude em Anatote, quando não tinha nenhum problema social a nível de país. Ele já estava numa Jerusalém destruída. Babilônia havia levado todos os seus amigos, toda Jerusalém algemada para a Babilônia. E Jeremias ficou em lágrimas. Mas em meio às lágrimas, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu trago à memória os feitos do Senhor, eu estou trazendo à memória a soberania de Deus. Eu estou trazendo à memória ao Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando eu trago à memória os feitos de Deus, eu estou trazendo à memória um Deus onipotente, onisciente, um Deus que sabe todas as coisas e nenhuma folha, nem mesmo uma folha seca, cai sem o seu consentimento. Você quer fazer a vontade de Deus?
Ocupe a sua mente com os feitos do Senhor. Quantas coisas Deus faz. Acho lindo, aqui quebrando o protocolo do esboço. Acho lindo um fato que acontece a cada 76 anos. E nós só temos o privilégio de ver uma vez, que é a passagem do cometa Halley. Ele passa uma vez no universo a cada 76 anos no mesmo lugar. Aquele cometa, ele percorre uma órbita de milhões e milhões de quilômetros em alta velocidade. E ele circula o universo numa certa órbita ou numa estrada invisível. E ele solta ao longo do seu percurso em alta velocidade, ele solta aquilo que como fosse cinzas flamejantes. E aquelas luminosidades, elas não acabam. Não tem nesse cometa um piloto. Não tem motor. Não tem combustível. Ela não para. Porque o Todo-Poderoso deu uma ordem. Só vai parar no dia que eu mandar. E tudo que aquele cometa faz, sem vida, a não ser com velocidade, é espalhar luminosidades por onde anda. Porque o Todo-Poderoso deu uma ordem. Você só vai parar no dia que eu mandar. É tão impressionante que com 76 anos, os cientistas colocam seus telescópios e dizem, ele vai passar no mesmo lugar. Que coisa linda. Traga à memória o que Deus faz. Ele faz coisas incríveis. Se Deus que faz coisas incríveis, o que é o câncer? O que é a lepra? O que é a cegueira? O que é a febre? Deus que faz coisas incríveis. Sabe, quando ocupamos a nossa mente com os feitos de Deus, nós estamos no centro da vontade de Deus. O salmista, ele no capítulo 40, no versículo 8, ele diz, a tua lei, a tua palavra está dentro do meu coração. Davi guardou a palavra do Senhor no seu coração. Um outro salmista, no capítulo 119, no versículo 11, ele diz assim, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer estar no centro da vontade de Deus? Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Por que guardar no coração? Porque o coração traz a simbologia do amor. Deus não quer que você guarde a sua palavra com medo. Eu tenho que guardar a palavra de Deus, eu tenho que obedecer a Deus, porque existe uma eternidade com Deus, e existe uma eternidade sem Deus, e eu, longe de mim, ir para a eternidade sem Deus. Não. Não, Deus não quer que você guarde a sua palavra pelo medo. Ele quer que ela seja guardada no coração. Porque o coração é o espaço do amor. É o espaço do sentimento. Quer estar na vontade de Deus? Guarde a sua palavra no coração. Davi proclamou a justiça de Deus. Ele diz, no versículo 9 do capítulo 40, preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Sabe o que significa? Testemunhar as grandezas de Deus. Diga para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Diga para as pessoas o que Deus já fez na sua família. Diga para as pessoas o que Deus tem feito. Se você testemunha das grandezas de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Olha o exemplo de Jesus. Ele mandou o ex-endemoniado de Gadara, aquele homem que ele libertou de uma legião. Aquele homem queria ir com Jesus. E ele disse, não, vá
a Decápolis, vá às cidades e diga para as pessoas o que eu fiz em você. A libertação que eu operei em você. Jesus também mandou os discípulos anunciar o evangelho em todos os lugares. O salmista Davi também diz algo. Ele diz que não escondeu a justiça do Senhor em seu coração. Ele diz que proclamou a salvação do Senhor. E ele diz que não escondeu a bondade e a verdade de Deus. Ei, você tem vergonha de dizer lá para os seus amigos o que o Senhor fez na sua vida? Você tem vergonha de dizer que ama Cristo e que o serve? Você tem vergonha de dizer que a palavra do Senhor está guardada no seu coração? Davi diz, Senhor, eu proclamei na grande congregação. Sabe, uma outra característica de Davi. Davi afirma que sentia prazer em fazer a vontade do Senhor. Aqui está o coração do fazer. Aqui está o coração do trabalhar. Aqui está o coração do viver cristão. Olha o que ele diz no versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua palavra está dentro do meu coração. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Sabe o que aprendemos? Que devemos estar no centro da vontade do Senhor com alegria. Não com obrigação, não por medo, não porque alguém está me observando, não, mas com prazer, com alegria. Deus não se agrada e ninguém não quer que ninguém o sirva por medo. Como é fantástico a conquista humana estar no centro da vontade de Deus. Você quer estar no centro da vontade de Deus? Eu só queria encerrar a primeira parte falando que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra, a vida ganha sentido. Quer dar sentido para a sua vida? Talvez você diga assim, o sentido para a minha vida está no meu casamento. Quando eu casar, quando eu achar a mulher certa. Outros dizem, a minha realização é quando eu adquirir a minha casa própria. Outros dizem, a minha realização é quando eu conseguir o emprego dos meus sonhos. Outros dizem, a minha realização é quando eu cursar a faculdade. Ei, se tudo isso aí realizasse completamente o ser humano, o mundo não era o que é. Tudo isso é importante? É importante. O emprego, a faculdade, o casamento, a casa própria, tudo isso é importante. Mas a maior conquista está em fazer a vontade do Senhor. Quer ser o maior conquistador? Quer levar esse legado para a eternidade? Então esteja no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Não pense que Deus, a sua vontade, vai te deixar angustiado. A vontade de Deus vai te deixar fora de controle. Não, de forma nenhuma. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quem não quer estar mergulhado numa vontade assim? Quem não quer viver uma vontade assim? Talvez você diga assim, essa é a vontade dos meus sonhos. Eu quero estar mergulhado, envolvido numa vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Sim, essa vontade existe. Essa vontade não é utopia. Essa vontade não é algo do futuro. Essa é a vontade de Deus para você hoje. Se você quer viver assim, dentro da vontade de Deus, eu quero orar por você.
Eu quero pedir que você ponha a mão no seu coração. E você ore comigo. Paizinho querido. Ah, Senhor, eu creio nessa mensagem. Eu creio no que eu estou pregando, Senhor. Eu sei, Senhor, eu tenho convicção que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ah, Senhor, fora desse eixo, não é a tua vontade. Ainda que sintamos dores quando precisamos renunciar àquilo que nos atrai, mas não é da tua vontade. Quem, Senhor, nunca sentiu dores? Porque Jesus sentiu dores no Gólgota. Quando o seu instinto humano lhe impedia, lhe impelia a sobreviver. Mas a tua vontade era a cruz. Mesmo com dores, ele dizia: Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade, sim. Seja feita a tua vontade naqueles que estão nesse momento, com a sua mão no coração, recebendo esta oração. Pai, seja feita a tua vontade. Nem que para isso o Senhor troveja fogo do céu. Nem que para isso o céu se rasgue e o Senhor desça e traga vida nova. Ah, Senhor, destrói, Senhor, o poder das trevas nos corações que se negam a fazer e estar no centro da tua vontade. Porque, Senhor, quantas pessoas gostariam de estar no centro da tua vontade, mas não tem mais força. O mundo os consumiu, o pecado sugou a sua força. Mas o Senhor chega no seu carro de fogo. O Senhor chega com a sua mão poderosa e a pessoa volta a sonhar. Ah, Pai, quantas pessoas precisando sonhar novamente. Quantas pessoas precisando de alegria novamente. Porque elas saíram do centro da tua vontade. Elas estão seguindo seus próprios desejos. Elas estão seguindo, Senhor, os seus próprios sonhos, mas sonhos que distanciam de ti. Sonhos pessoais que não levam a nada. Ah, Deus, tem misericórdia. Traz, Senhor, com tua boa mão para o centro da tua vontade. Assim como o Senhor deixou aquelas 99 no aprisco e foi atrás de uma que havia saído do centro da tua vontade. E o Senhor subiu o monte, desceu o monte, naquela parábola em Lucas 15. Encontrou aquela ovelha e colocou nos seus ombros. Ah, Paizinho, quantas pessoas precisando nesse momento desse ombro do pastor divino. Te peço que o Senhor vá até elas, coloque no ombro e traga de volta ao centro da tua vontade. Porque como aprendemos, Senhor, a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ah, Senhor, que cada pessoa que vai ouvir esta mensagem ainda receba uma porção, Senhor, da tua vontade. E sinta o desejo e a necessidade de voltar, Senhor, ao centro da tua vontade, do teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, a paz que vem da sala do trono, seja poderosa em sua vida e na vida dos que estão aqui nesse auditório. No gracioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Aleluia.